Foi para isso que viemos. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Amém. Introdutoriamente, eu quero fazer para vocês pelo menos 3 apontamentos. Quantos apontamentos? Quais são eles? Primeiro, falar de José trata-se de falar de um homem que tem a história mais longa de todo o livro das histórias. O livro de Gênesis é o livro da narrativa de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas fala de Adão, o primeiro dos homens. Fala de Noé, o mundo antediluviano e pós-diluviano. Literalmente, Noé foi o divisor de águas. Fala da chamada e da nação que agora estava nascendo em um homem. Mas o livro dispensa um tempo todo especial. A história mais longa do Gênesis é a história de José. Esse é o primeiro apontamento. O segundo apontamento é que José sim pode ser dito dele, e José sim sonhou os sonhos de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Alguém diz e canta-se, né? Fala-se sobre isso, que quem tem promessa não? Quem tem promessa não? Só que a minha Bíblia diz, e a sua também, em Hebreus 11:13, e todos esses morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Cuidado com a mente, você não vê. Quem tem promessa não morre, mas todos esses heróis da fé morreram na fé, morreram crente, sem terem recebido as promessas. Isso é, sem terem visto os sonhos de Deus concretizarem em suas vidas. Aí para você dar uma glória a Deus, aleluia, o verso 38, 39 e 40 do livro de Hebreus vai dizer assim: porém, proveu Deus algo para nós, melhor do que para eles, a fim de que em nós eles fossem aperfeiçoados. Hoje você lê a carta aos Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Hoje você lê a Bíblia, e ela não é escrita para nossa vergonha, mas para nosso exemplo, e nós admiramos-nos como o Espírito Santo testemunha acerca desses homens. Mas haverá um dia no céu, Malaquias 3,16 diz que há um memorial diante de Deus. Haverá um dia nos céus, que assim como na terra nós recebemos testemunho de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, um dia nos céus Deus falará a nosso respeito, testemunhando para eles. Sabe o que Deus vai dizer acerca de nós outros? Deus vai dizer: eles viveram no século do pecado, eles viveram no século do consumismo, eles viveram no século do relativismo, eles viveram no século onde subjetiva tudo, que tudo é um ponto de vista e não a verdade absoluta. Mas apesar disso, não perder a consciência, manter a sua fé, porquanto andarão comigo, são dignos disso. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus por isso. Primeiro apontamento, a história mais longa do Antigo Testamento. Segundo apontamento, José sim viveu os sonhos de... E só para você não ficar tão eufórico, por partes da sua história, parece que seus sonhos eram pesadelo. Benedito Rui Barbosa, um escritor famigerado brasileiro, ele escreveu uma frase maravilhosa. Ele foi questionado baseado em quem? Ele disse: em José. Aquela frase que tornou célebre, que todos conhecem. Rui Barbosa escreveu assim: sonhe, ouse sonhar, você nunca irá além deles. Vou repetir de novo: sonhe, ouse sonhar, você nunca irá além de seus sonhos. Você nunca irá além deles. Você pode ficar aqui, mas você nunca irá além. Você precisa sonhar antes de existir, antes de presenciar, antes de vivenciar. Agora só você dá glória a Deus, aleluia. Sonhe, continue sonhando. Só não esqueça, sonhe, mas não delire. Aleluia. Sonhe, mas não delire. Ter uma vida abençoada por Deus sem a fidelidade que Deus exige, isso não é sonho, isso é delírio. Eu quero tornar-me um pregador, mas não leio as escrituras, desculpa, isso não é sonho, isso é delírio. Eu quero ter uma vida próspera, não tenho fidelidade nem administração, cuidado, isso não é sonho, isso é um delírio. Então, em nome de Jesus, sonhe, mas não delírio. Amém? Dito isso, a guisa de introdução, como terceiro tópico, e talvez o mais importante da guisa de introdução, é que José é o tipo perfeito do Cristo. Ontem à noite aqui nós falamos de um tipo imperfeito, a saber, Sara, a senhora que maltratou a sua serva. Hoje, na parte da manhã, nós também comentamos sobre um tipo quase perfeito. Quem é ele? Lembra da história? Falamos hoje da história de Isaac, um tipo quase perfeito.
Você vai entender que Jesus é a chave mestra das Escrituras e você perceberá que tudo desemboca para Cristo. Você perceberá, por exemplo, que existem tipos imperfeitos e algumas imagens que talvez você nem pense sobre elas, é um tipo de Cristo. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Sansão. Você já pensou em Sansão como um tipo de Cristo? Você sabia que assim como Jesus e João Batista, Sansão está na clássica categoria dos 3 homens que teve sua vida anunciada antes da sua existência? Apenas 3 homens na Bíblia houve um anúncio de seu nascedor, a saber, Sansão, João Batista e Jesus. Então ele era um tipo de Cristo. Sansão, a Bíblia diz que fez mais em sua morte do que em toda a sua vida. E ele só concluiu o destino final, que era libertar os seus irmãos quando teve de sacrificar-se por ele, por intermédio de sua morte. Então Sansão é o tipo de Cristo, porque Cristo fez muito em vida, mas fez mais na vida, fez mais na morte do que em toda a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Aí você vai perguntar assim: como pode haver na Bíblia tipos imperfeitos? Se Cristo é o Cristo perfeito, como pode haver um tipo que é imperfeito e tipifica? Por exemplo, no caso de Sansão, que eu acabei de citar, não é o texto, mas só aqui ainda título de informação. No caso de Sansão, a Bíblia diz que Deus procurava ocasião contra os filisteus. Mas Sansão viveu de um modo tão indigno que Deus valeu-se da infidelidade, da desobediência de Sansão para cumprir seus propósitos. Então receba isso em nome de Jesus. Que não vivamos de maneira tão digna que Deus, para cumprir seus propósitos, venha valer-se da nossa indignidade. Há um Deus soberano. Você crê nisso? Pode dizer amém por isso? Seus propósitos se cumprirão. Se existe uma palavra que define a história de José, é Jó 42:2, que você conhece. Nenhum dos seus planos, nenhum dos seus desígnios, nenhum dos seus projetos, nenhuma das artimanhas de Satanás pôde impedir os projetos de Deus. Aí alguém pode dizer: então graças a Deus pela infidelidade de seus irmãos. Deus não precisa da minha infidelidade para nada. Se não precisa da minha fidelidade, muito menos da minha infidelidade. Que não vivamos de tal modo que a nossa desobediência seja um álibi de Deus para cumprir os seus propósitos. Quem entendeu isso, diga amém por isso. Dito isso, José é o tipo perfeito de Cristo. Por quê? Citando isso rapidamente. Em primeiro lugar, porque assim como Jesus, José nasceu milagrosamente. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Um dia Jesus disse uma palavra, Mateus 5:20, que é extraordinária. Um dia Jesus disse assim, se a vossa justiça descer, não exceder, não ultrapassar a justiça dos fariseus, de modo algum poderão entrar no reino dos céus. Aí a partir do verso de número 38, Jesus interpreta, quem sabe a diga amém. Jesus interpreta a lei do talião. Jesus interpreta a lei e põe um freio na vingança. Ao interpretar a lei, Jesus cita o código de Hammurabi, que também está escrito em Êxodo 21, quando diz olho por olho, lembra disso? Dente por dente, mão por mão. Jesus estava dizendo o seguinte: quando você corresponde à altura, você não está excedendo, você está apenas empatando. Aquilo que falamos hoje na parte da manhã, ok? Só que agora Jesus vai dizer algo extraordinário. Na conclusiva desse sermão, Jesus vai dizer o seguinte: se alguém te obrigar a caminhar uma milha para seguir gente, caminhe segunda. Vocês lembram da história de Jacó, pai de José? A Bíblia diz que Jacó casa-se com uma mulher que ele pagou por ela. Ele trabalhou 7 anos. Então, os Jacós de Deus que é cristão, receba isso em nome de Jesus. Encontre uma mulher que vale 7 anos de seu serviço. Aleluia. Jacó trabalha 7 anos pela primeira mulher e única, segundo o seu propósito, que era quem? Raquel. Segundo uma tramóia chamada de costume, Labão diz que inicialmente dava-se a beber. Então os primeiros 7 anos chamam de a milha do dever. Os primeiros 7 anos do trabalho de Jacó, o pai deste José, ele não cumpriu desejoso, ele cumpriu por uma obrigação.
Mas quando ele foi enganado, você conhece a história? Você lembra o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Labão pede a ele para que trabalhe mais 7 anos. O segundo ciclo de 7, sabe o que é? É a segunda milha. Então quem é José? José é o fruto da segunda milha. José é aquele que excede, José é aquele que ultrapassa, porque José é o fruto da segunda milha. Os primeiros filhos de Jacó foram filhos de Leia, Bila e Zilpa, frutos da primeira milha. Mas Jacó tem em José o fruto da segunda milha, e é este fruto que trouxe o resultado que você conhece. Então isso é exceder, é estar mais além. Segundo a Bíblia, a mãe de José chamava-se Raquel. A Bíblia diz que esta Raquel era estéril. Ontem iniciamos falando sobre isso. A mãe dos 3 patriarcas e a mulher dos mesmos era estéril. Tanto Isaac, isto é, casou-se com Rebeca, mas é filho de Sara, que era estéril, falamos ontem. Então, tanto Sara quanto Rebeca quanto Raquel eram mulheres estéreis. Elas não podiam gerar. Agora, mais do que isso, você vai encontrar em Abraão a fuga que falamos ontem. Você vai encontrar em Isaac fruto da oração que falamos hoje pela manhã. Mas quando você lê a história da mãe de José, a saber, Raquel, a esposa amada de Jacó, a Bíblia diz que um dia ela disse, Gênesis capítulo 30, verso 1, ela diz a seu marido, dai-me filhos, senão eu morro. Dai-me filhos, disse ela, porque eu preciso competir com a minha competidora. A minha competidora, por nome de Leia, está gerando. As minhas concubinas, a saber, Bila e Zilpa, estão gerando. Então, dai-me filhos, senão eu... Ô, gente, me ajuda. Dai-me filhos, senão eu... Só que a Bíblia conta a história de uma outra estéril que você conhece bem, a saber, a irmã Ana, que assim como Raquel tinha que dividir seu marido com uma competidora. Olha como a Bíblia faz esses entrelaços. Você, como esse moleque, você quer aprender, você sabe disso. A Bíblia tem esses entrelaços. Então, se você consegue fazer um paralelismo, a Bíblia diz que tanto Ana quanto Raquel precisaram necessariamente dividir o seu marido, o seu amado, com uma competidora. Só que quando a irmã Raquel disse para o marido, dai-me filho, senão eu morro, porque eu preciso competir, a irmã Ana vai a Deus em oração e disse, dai-me filhos, não para competir, mas dai-me filhos para entregar em teu altar como sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que o filho da irmã Raquel foi José, o vendido que ela não pôde criar. O segundo filho da irmã Raquel foi o Benoni, ou Benjamim, como preferir. Ela morreu na mesa de parto. A irmã Ana que dá o seu filho para Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Se devia tentar para mim, vou repetir. Deus não fica devendo nada para ninguém. O voto da irmã Ana rendeu 500%. A Ana deu 1 Samuel para Deus, e Deus devolve 5 filhos para ela. Então, se você entende, a Raquel que fez para competir, morreu na mesa de parto. Mas a Ana que fez para adorar, produziu mais. Lembra da história? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Por quê? Porque quem faz para Deus faz mais, quem faz para Deus faz melhor, quem faz para Deus não é enciumado, quem faz para Deus não é invejoso. Cadê o glória a Deus, meu irmão? Quem faz para competir morre na mesa de parto. Quem faz para competir não tem prazer no que gera. Quem faz para competir não vê o fruto do seu trabalho criar e tomar uma proporção. Mas quem faz, bendito seja Deus, não para causar ciúme, não para abalar, não para impactar, mas para entregar. Quem faz para Deus faz e faz melhor, e Deus recompensa. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. José é um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo também, por quê? Rapidinho. Porque tanto José quanto Jesus eram filhos amados de seu pai. Eles eram filhos amados. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Quem ama a Bíblia, diga glória a Deus. Você sabe que a primeira vez que Jesus está saindo das águas batismais, encaminhando-se para o fogo da provação, a primeira vez que sob um sorriso aprovador do Pai, Jesus recebe a prova do amor paterno, quando audivelmente a Bíblia diz que Deus é quando brada dizendo, este é meu filho amado.
Só que quando Jesus recebe essa expressão do Pai, quantos paralíticos Jesus já tinha feito andar? Eu pergunto e eu respondo: nenhum. Quando Jesus ouve isso do Pai, ele não havia caminhado sobre as águas. Quantos sermões Jesus havia pregado publicamente? Nenhum. Você está entendendo isso? Ele não havia ressuscitado ninguém, caminhado sobre as águas, não tinha feito nenhuma multiplicação de pães e peixes. Aí o Pai olha para ele sorprendentemente e diz: ele ainda não fez nada, mas eu o amo, porque o meu fruto do meu amor não é despretensioso, não é uma relação aonde espera-se algo em troca. José é o filho amado sem ter sido governador do Egito. José é o filho amado sem ter tido um sonho sequer. José é o filho amado sem ter sustentado a sua casa. José é o filho amado não pelo que produziu, não é meritocracia, mas é pela graça do Pai revelado e convertido ao coração do seu filho. Quer mais? Ambos foram separados de seu pai, tanto José quanto Jesus. Ambos foram rejeitados e vendidos pelos seus irmãos. Gente, aqui. Você sabia que José foi vendido por 20 moedas de prata? Por isso que prata na Bíblia é simbolismo da redenção. Quantas moedas de prata? 20. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de prata. Olha para cá para você entender. Flávio José diz que o preço de um escravo comum era 30 moedas de prata. Um escravo que não sabia ler e escrever. Um escravo que não tinha habilidade nenhuma. Um escravo que fisicamente talvez deixasse a desejar. Somente por estar no encargo de um escravo era a base de cálculo, que era aproximadamente 30 moedas de prata. Gente, olha para cá. Os irmãos de José venderam o maior homem do mundo. Os irmãos de José venderam Zefanete e Paneia. Os irmãos de José venderam o maior governador, o maior administrador, o primeiro governador e o último governador, porque é assim que a história nos conta, segundo Xenofronte. Os irmãos de José venderam o homem que salvaria o mundo abaixo da linha de escravo de um escravo comum. Você consegue entender isso? Deixa eu dizer para vocês, além de ciumentos e invejosos, eles eram burros. Aleluia. Desculpa, foi ofensivo. Além de ciumentos e invejosos, não sabia nem fazer negócio. Venderam o governador do mundo abaixo da linha de um escravo comum. E o Judas, o traíra, o sem vergonha, vendeu o rei da eternidade, vendeu o pai da eternidade, vendeu o Senhor dos senhores a preço de um homem qualquer. Você entende quanto ciúme é tolo? Agora, mais do que isso, vamos lá. Ambos foram tentados, tanto Jesus quanto José, e não cederam a tentação. José casou-se com uma mulher gentílica. José casou-se com uma mulher que não era dos filhos dos hebreus, assim como Jesus. Você conhece, né, meu irmão? Você é a noiva de Cristo, você conhece. Lembra de João, capítulo 1, verso 11? Ele veio para os seus, mas como os seus não receberam, deu direito a uma gentílica, eu e você. A todos quantos creem nele serem chamados de filhos de Deus. Jesus foi exaltado entre dois ladrões. Você lembra da história? E o José? José foi exaltado entre o copeiro e o padeiro. Você entende quando a Bíblia se coaduna? Você sabia que a história de José tem uma tríade, assim como Jesus? Qual é a tríade da história de José? José, a Bíblia narra a sua existência do seu nascedouro até 17 anos, quando foi vendido. Dos seus 17 até o 30, quando for aprovado. E dos seus 30 até a morte, quando for honrado. A mesma trilogia de Jesus. A Bíblia conta a história de Jesus do seu nascedor até os 12 anos. A Bíblia conta a história dos seus 12 anos até os 30 anos, quando batizou-se em águas. E a Bíblia conta a sua história dos 30 anos até a morte, ressurreição e ascensão aos céus. Toda essa tipologia para te dizer algo muito especial. Dizer o quê? Que Deus em nós possa ajudar-nos a sermos um espelhar de Cristo. José é o espelho de Cristo. Quando você lê a história de José, você consegue ver o Cristo na sua história. Quando você convive com José, você consegue ver o Cristo convivendo com ele. Será que vivamos de tal modo que Cristo pode reluzir em nós e que a nossa história possa reluzir e exalar o bom cheiro de Cristo?
minhas palavras precisam, minha vida precisa, meu comprar, meu vender, meu negociar, meu transitar dia após dia. Eu preciso exalar o bom perfume de Cristo, espelhar a Cristo sobre mim. Quem concorda, diga amém. Ambos reconciliaram seus filhos ou seus irmãos à casa do pai. Ambos perdoaram seus irmãos. E agora? Para José, foi mais fácil. Grave essa palavrinha comigo, você não repetir, você não esquecer, diga comigo para José. Ah, só o pastor está dizendo. Diga comigo para José. Foi mais fácil subir ao trono do que descer de lá para perdoar os seus irmãos. Pegou? José sobe ao trono porque é uma promessa, e fiel é quem promete para cumprir. Para José foi muito mais fácil subir ao trono do que despojar-se dele, descer de lá e perdoar os seus irmãos. Aí a Bíblia diz, Gênesis 42:8, diz assim: e seus irmãos não conheceram, porém José os reconheceu. Sabe aquela máxima, quem bate apanha e quem esquece jamais? É exatamente o que está tipificado aqui. José recebeu de Deus pelo menos 4 dádivas. Quantas dádivas? Quais são elas? Cita Luiz rapidamente. Primeiro, José recebeu uma túnica, que na verdade foram 3. Segundo, José recebeu por 4 vezes a chave do entesouramento. Terceiro, José recebeu 2 cárceres, 2 prisões, como dádiva de Deus. E aqui eu preciso frisar isso. E José recebeu os sonhos de Deus. José não pediu para sonhar. José não estava fora do seu domínio. Quando nós falamos que José recebeu a túnica de Deus, a gente diz, foi Deus que deu. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente fala das chaves que foram entregues nas mãos de José, a gente diz, foi Deus quem deu. Quando a gente fala dos sonhos e seus cumprimentos, a gente diz, foi quem? Foi Deus quem deu. Mas por que quando a gente fala da prisão, quando a gente fala do cárcere, quando a gente fala da inveja, quando a gente fala da porfia, a gente acha que foi seus irmãos? Meu irmão, em nome de Jesus, não tem nada de crédito a eles. Sabe por quê? Porque Gênesis capítulo 50, verso 20, isso aqui é para te dar um glória a Deus gostoso. José faz a interpretação e diz assim, ó, Gênesis 50 e 20, ele diz assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou a maldade de vocês na sua bondade. Receba isso, meu irmão, amados que vem para o nosso bem. Deus é capaz de transformar toda a maldade do homem como um instrumento para que ele revele a sua bondade. Quanto mais Satanás tentava levar José para longe dos seus sonhos, na verdade ele estava pavimentando o seu caminho para que ele assumisse ao trono. Quando é vendido para os seus irmãos, o que eles dizem? Quero ver o que vai ser feito dos seus sonhos. Quando está no mercado dos escravos, detalhe, ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas. Não há tempo hábil para isso. Mas lembra, ismaelitas descendentes de Ismael. Ismael, lembra disso? Meu irmão brigava com Isaac. Uma guerra milenar que até hoje porfia-se no mesmo lugar. Então você acha que José foi tratado carinhosamente com sorrisos e abraços? Agora mais do que isso. Quando é vendido para a caravana dos ismaelitas, quando está no mercado dos escravos, e no mercado dos escravos na casa de Potifar, e na casa de Potifar na prisão, quando tudo isso sucede-se sobre a sua vida, o que você acha que o diabo pensa consigo? Se alguém pudesse biografar o que alguém diria, esse alguém está indo para mais longe, para mais distante, está chegando a um ponto que não há mais como cumprir essa promessa, pois é exatamente o caminho pavimentado, traçado por Deus, os desígnios de Deus, porque Romanos 8:28, que você conhece, diz, sabemos que todas as coisas. Cadê você, crente? Vou repetir de novo. Nós não suspeitamos, nós não deduzimos, nós não apostamos, nós sabemos. O sábio Sócrates dizia a Platão que tudo que sei é que nada sei é a base de quem quer filosofar. Tudo que sei é que nada sei. Mas o apóstolo Paulo, você conhece, meu irmão, crente em Deus, para Timóteo 1:12 disse o quê? O Sócrates disse que não sabe. O Platão retumba a sua palavra dizendo que nada sabe. E eu só sei de uma coisa, disse ele, eu tenho uma certeza, eu sei em quem eu tenho acreditado.
Sabemos, não suspeitamos, sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. Então a ciumeira de seus irmãos está incluso aí. Todas as coisas, a calúnia da pontifera está inclusa aí. Todas as coisas, o esquecimento do copeiro está incluso aí. Todas as coisas, as bestas-feras e cisternas estão incluso aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira dádiva, quem é bom de memória? Eu disse que a primeira dádiva foi a... Irmão, não é a túnica, irmão. Não é a túnica, pelo amor de Deus, é a túnica. A primeira dádiva foi a... José recebeu 3 túnicas. Quantas túnicas? Primeira túnica. A primeira túnica, podemos destacar, chamada de a túnica do destaque. Depois falaremos sobre ela. A segunda túnica, a túnica da autoridade. Quando está na casa do Potifar e quando está na prisão. A terceira túnica nós podemos chamar de a túnica da honra. Primeira túnica, a túnica do destaque. Está com a Bíblia aberta? Se não tiver, pode abri-la. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 3. Eu vou citar apenas a parte B, a fim de ganhar tempo, quando diz: e fez-lhe, falando de Jacó, e fez-lhe, diga comigo, fez-lhe. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Algumas traduções fala assim, ó, e fez-lhe uma túnica de mangas largas. Túnicas de manga larga é uma túnica chamada túnica de talar. Se você ler na Bíblia, pode botar referência que eu acho que vale a pena. Segundo Samuel capítulo 13, verso 18, vai dizer que as filhas dos reis é que usavam essas túnicas. Então a túnica de talar era a túnica de um governante da casa. Gente, isso é terrível. Você pensa que quando Jacó vai começar a confeccionar essa túnica, eu não sei se ele fez com as mãos, ou se ele terceirizou o trabalho. As túnicas trabalhísticas, isto é, os uniformes de trabalho, eram de túnicas que iam no máximo até a altura dos cotovelos. Eram túnicas largas que normalmente iam até a altura dos joelhos. Você sabe o propósito. O propósito é de facilitar e de não reduzir a mobilidade. Agora imagina quando José, sobre ele é confeccionado uma túnica, que é uma túnica de talar, uma túnica de várias cores, uma túnica grande que vai até a ponta dos pés, que vai até a ponta dos dedos. Sabe o que Jacó estava fazendo? Jacó estava dizendo: eu estou te destacando entre os teus irmãos, e eu estou dando-te uma túnica, não alguém que apenas vai para o campo, vai para a roça, para um trabalho comum, mas de alguém que tem governo sobre a casa. Eu acho que essa referência que eu vou citar agora vale muito a pena. Primeiro Crônicas, sabe o livro das Crônicas que às vezes a gente ignora? Quem sabe bem, diga amém. Primeira Crônicas, eu só voltei, capítulo 5, verso 1 diz assim: quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanaram a cama de seu pai, ó para cá, gente, isso aqui é uma glória a Deus, hein? Deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Quem estava hoje na parte da manhã, lembra do campo de lentilha? Lembra da artimanha de Jacó? Enquanto Jacó precisou suplantar, enquanto Jacó precisou enganar para adquirir o que não era seu, José veio de graça, glória a Deus. José veio por um propósito. Com a queda de Rubem, em José a primogenitura estabelece-se sobre ele. A Bíblia diz que José, ou melhor dizendo, que Jacó fez-lhe, diga comigo, fez-lhe. Você entende que igual a Jacó para um homem financeiramente agora já resolvida, ele poderia ter comprado uma túnica, sim ou não? Mas sendo um homem financeiramente resolvido, ele não vai comprar uma túnica, ele vai confeccioná-la. Você sabe a diferença de comprar uma roupa e mandar fazer? Sabe ou não sabe? Quando você compra uma roupa, você compra o quê? Um manequim que pode ser de outro. Alguma coisa que talvez dê certo, talvez se encaixe. Agora, quando você manda confeccionar, quando você manda fazer, você está mandando fazer algo sob medida. Você está entendendo isso, em nome de Jesus?
É por isso que a túnica evita, mas não serve para mais ninguém. É por isso que a túnica causa ciúme, mas não serve para mais ninguém. Quando lançaram José na cisterna, arrancaram-lhe a túnica. Oh, bendito seja Deus. A túnica que servia para José, talvez ficara pequena em Rubem. A túnica que servia para José, talvez ficava apertada em Zebulon e Naftali em Judá. A túnica que servia para José ficaria grande demais no Benjamim, porque a túnica confeccionada por José, ninguém pode usurpá-la. Cadê você, crente? A túnica confeccionada por José, oh irmão, a túnica confeccionada para José foi confeccionada para José e ninguém poderia usurpá-la. Você já está entendendo, né, meu irmão? Que aquilo que Deus tem para a tua vida, invejoso, ciumento, atribulado, endemoniado, encapetado, ninguém pode roubar. Aquilo que Deus tem para a tua vida, como disse o nosso companheiro, meu irmão, aquilo que Deus tem para a nossa vida, como é que ele diz lá? Aquilo que Deus tem para a nossa vida, nem fariseu, nem ateu, nem cananeu, nem jeruseu, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não cabe na vida de mais ninguém. E como eu sei que eu não posso perder a meia disso, diga comigo, cuidado com os irmãos de José. Porque se não te matam, sujam a tua túnica. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Mataram o moço, sim ou não? Mas sujaram a sua túnica. Gente, arrepiou, pelo amor de Deus. Ciumento quando não mata, suja a tua túnica. Ciumento quando não mata, meu irmão, porque o ciumento é tão endemoniado. Ele não quer um carro como o seu, ele quer um carro miserável. Tem tanto diabo no couro do ciumento, meu irmão, que ele não quer uma esposa como a sua, ele quer a tua, miserável. O olho de Fusca 69. Aleluia, aleluia. Agora mais, eu vou dizer uma coisa que vai doer. Escute bem. Você sabia que Jacó matou José? Quem está me vendo, diga amém. Ó para cá. Eu tenho que fazer a hermenêutica correta. Jacó matou a José. Não, pastor, isso é heresia. Onde é que a Bíblia diz isso? Gênesis 37 e 33 diz assim: e conheceu-a. Quando os seus irmãos trouxeram a túnica, Jacó conhece. Foi ele que mandou fazer, foi ele que mandou confeccionar. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho José. Olha o que ele diz mais: uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Você está entendendo, meu irmão, que quem matou José foi o próprio Jacó? Quem foi que fomentou ódio dentro da casa pelos seus próprios irmãos, criando ambiente hostil? O próprio Jacó. Quem amava um em detrimento dos outros? Quem é ele? O próprio Jacó. Então, quando ele recebe a túnica, ele não foi averiguar se aquilo que disseram sobre era verdade. Então, cuidado com os irmãos de José, porque se não te matam, sujam a tua túnica. Isso é que no teu nome te difamam, te maldizem. E cuidado com Jacó, para você não cair no mesmo erro de não saber se é verdadeiro e estar postergando, protelando, seguindo adiante palavras que talvez não sejam verdadeiras. Então, em nome de Jesus, não desista do teu José, porque os irmãos deles falaram que não devia. Você está aí, não? Quer dar glória a Deus? Quem está disposto a dar glória a Deus, diga glória a Deus. Jacó chora copiosamente. Jacó chora verdadeiramente por causa de uma história falsa. Vou repetir. A história é verdadeira, sim ou não? Sim ou não? Quer dar glória a Deus? Está assim de gente que muita gente diz que está morto, mas está vivo. Ah, não, aleluia, crente. Está assim de gente por aí, os seus irmãos invejosos estão, irmão, enciumados como são, sujando as suas túnicas, sujando as suas vestes, dizendo que já morreu, mas ele ainda está vivo. Você está entendendo isso? Agora, mais do que isso, olha para cá, isso aqui é maravilhoso. Porque o choro do Jacó é verdadeiro, mas a história ela é o que, irmãos? Então aqui, você tem um choro verdadeiro por uma história que é falsa. E está sim, aleluia, de história verdadeira que está produzindo choro falso.
Obrigado pela mente, você não leu. A história, não com H, a história é mentirosa, mas o choro era verdadeiro. E está assim de gente chorando, mas como se diz, é lágrima de crocodilo. O choro é falso, embora a história seja verdadeira. Mas aqui você tem uma história que é mentirosa, mas o choro foi verdadeiro. Quando você ama a sua palavra, pode dizer glória a Deus por isso. Segunda túnica, preciso correr todo o tempo. É a túnica da autoridade. É a túnica da... A palavra autoridade significa ou deriva de autor. Então só para você dar glória a Deus, aleluia, só tem autoridade quem tem o autor. Ah, você não pegou, meu irmão. Só tem autoridade quem tem o autor. É por isso que o faraó diz assim: o trono é meu, mas quem manda é ele. Ah, dá glória a Deus, crente. O trono é meu, mas quem manda é ele. Por quê? Porque eu sou autoridade. Só que a autoridade que ele tem deriva do autor que ele confiou. Então essa túnica é a túnica da autoridade. É a túnica da casa de Potifar e a túnica da prisão. Quer dar glória a Deus gostoso? Olha para cá. As túnicas, ou a túnica de José foi arrancada. A túnica de José foi arrancada pelos seus irmãos. A túnica ficou, mas os sonhos se foram. A túnica ficou, mas o sonhador prosseguiu. A mesma tentativa de Satanás está lá na casa da Potifera, porque na casa de Potifar, por vias de Potifera, a túnica de José também ficou nas suas mãos. Então a túnica do destaque foi arrancada pelos irmãos, a túnica da autoridade foi arrancada pela Potifera. Mas quem pode tocar nos sonhos de um homem e de uma mulher? Quem pode tocar nos sonhos de um homem e de uma mulher? Que Deus foi quem lhe confidenciou. Então, em nome de Jesus, perca a túnica, mas não perca o caráter. Em nome de Jesus, perca a túnica, mas não se mude os sonhos. Em nome de Jesus, perca a túnica se necessário for, mas não perca aquilo que vale mais. Oh, glória! Terceiro, a terceira túnica chama-se a túnica da honra. É a túnica da... Está com a Bíblia aberta? Olha Gênesis capítulo 41. Vamos correndo, gente. Gênesis capítulo 41, versículo 32. Diga comigo para não esquecer. Diga assim: seja um solucionador de problemas. Está com a Bíblia aberta? Gênesis 41, versículo 32. José foi chamado da prisão para interpretar sonhos. Ele foi chamado da prisão para fazer o que, gente? Só que o José, meu irmão, não se aguenta. Lembra da história do Marcelo, não, do José? Era para se quem? Mas assim como Marcelo, José não se aguenta. Não é, Marcelo? José entende, aleluia, que uma ordem dada pelo pai, lembra daquela ordem dada e a ordem executada? José poderia muito bem dizer: o senhor deu interesse e disse que era assim quem, mas ele não estava lá, e eu resolvi voltar. Meu irmão, às vezes alguém diz algumas coisas, eu estou correndo quanto tempo. Às vezes alguém diz algumas coisas e não sabe nem o que está dizendo. Você já viu alguém dizer assim: eu sou só um servinho inútil? Cuidado, meu irmão, porque a Bíblia diz em Lucas 13 que o servo inútil vai para o inferno. Cadê você, crente? Oh! Ah, eu sou só um servinho inútil. Cuidado, servinho inútil, vai para o inferno, irmão. Ele fez mais do que ele fora exigido. Faraó chama, é para interpretar sonhos, mas ele é um solucionador de problemas. Sabe o que ele fez? Está com a Bíblia aberta? Gênesis 41 e 32. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. Palavras de José. É porque esta coisa é determinada por Deus. E mais, Deus se apressa em fazê-la. Porquanto, Faraó, previna-te agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faraó pediu conselhos? Sim ou não? Sim ou não? É por isso que às vezes o sonhador não é interpretado, é tido como metido, fala demais, aleluia. Não pediu conselhos, só pediu interpretação de sonhos. E receba isso em nome de Jesus. Aquilo que te incomoda, escuta bem, aquilo que te incomoda é aquilo que Deus, o Senhor, está te capacitando para resolver. Existe coisa que a gente incomoda? Existe, acredite. É o próprio Deus que está cutucando-te. É o próprio Deus que está causando-te desconforto para que você seja o solucionador de um problema. Aqui, tem uma Bíblia, diga amém. Vem comigo, bem rapidinho.
José era um homem para tal cargo, sim ou não? Sim ou não? Tem um texto na Bíblia, faça esse contraste. Lá no livro de Esther, um dia o rei Assuero chama o tal de Amã. O cara era um pavão. E o rei Assuero chama o tal de Amã, e o rei Assuero faz uma pergunta, lembra dessa? Aí ele pergunta para o pavãozão assim, o que o rei deve fazer com um homem que é digno de ser exaltado? Aí o pavão, quem pode ser? Quem é melhor do que ele? Senão o próprio. Amã não era e pensava assim, sabe aquele camarada assim, conhece o pregador? Está falando com ele. Conhece o líder? Rapaz, já me viu. Irmão, sempre deve poder, Jesus amado. Amã não sendo achava-se ser, mas quem não diz? Cadê você, crente? Enquanto Amã julgava-se ser não sendo, passou vergonha, e José sendo quem não é, não diz, eis o cargo, eis o homem. E José diz assim, nem sei quem é, mas o Senhor vai te provendo de um homem. Quer dar glória a Deus gostoso daquele senhor lá em Laguna? Sabe o que disse José? Ou melhor dizendo, sabe o que disse Deus? Versículo 38, ó 38. Ele disse em Faraó aos seus servos, aqui crente, acharíamos um homem como esse José, em quem o Espírito de Deus habita. Olha para cá, meu irmão. Faraó viu em José o que os seus irmãos não viram. Cadê você, crente? Faraó viu em José o que os seus irmãos jamais o poderiam enxergar. Não é um assunto, mas em nome de Jesus grava isso. Só é promovível quem é substituível. Conhece aquele camarada que se adora de tudo, diz assim, ninguém faz o que faço. É tão verdade que você vai morrer aí fazendo o que você faz e nunca passando de fazer que você não perde o substituível. Está entendendo isso? Você mata tudo que pede agora. É água de bateria. Agora escute para mim, escute aqui, em nome de Jesus. Olha como é maravilhoso. Faraó vê em José o que os seus irmãos não ouviram. Agora mais. Faraó, mano Jefferson, diz para seus servos que em José havia um Espírito de Deus. Permita-lhe perguntar-te: você já leu na Bíblia alguém testemunhando que a ação do Espírito de Deus era visível na vida de Abraão? Sim ou não? É o pai da fé. Você já viu alguém testemunhar e dizer que era visível a presença, a ação do Espírito Santo? Porque quem tem não precisa dizer que tem, os outros vejam. Você me pegou. Quem tem não precisa dizer que tem, é possível ver. Não dá para ocultar, não dá para esconder. Moisés estava orando, a Bíblia é maravilhosa. Moisés estava orando, e quando ele desce da montanha, a Bíblia diz que os homens olharam para ele e disseram: Moisés, cubra o teu rosto. Lembra do texto? Moisés desceu da montanha dizendo: eu estive orando, não me toque porque eu venho da campanha de oração. Eu estou em 3 dias de consagração. Moisés não desce da montanha, naquele era 3, era 40, mas Moisés não desce da montanha trompeteando. Mas as pessoas olharam para ele e disseram: esse camarada tem uma cara que está cheio de Deus. A cara dele denuncia que Deus está na vida dele. Eu vou tomar um copinho d'água e você carinhosamente olha para quem está do seu lado e vê se ele está com cara de quem tem Deus na vida. E se eu fosse você, eu fazia uma cara de crente cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Porque quem tem não precisa dizer que tem, quem faz não precisa dizer que faz, quem é não precisa dizer que é, está na cara, é inegável, é inexcusável. Sabeis por quê? Que você não encontra um relato de Abraão, de Isaac e de Jacó, de que o Espírito de Deus manifestava-se sobre eles? Porque uma das características negativas de Abraão, de Isaac e Jacó, é que Abraão foi um homem crente, mas mentiu. O Isaac foi um homem crente, mas mentiu. O Jacó, esse então, esse era profissional do ramo. Esse era expert, nível Harvard. Você está entendendo um negócio desse?
E José? José foi um homem simples, mais simples que seus patriarcas, mas José foi um homem caracterizado pela verdade. O Espírito da verdade não habita em templo, em vasos mentirosos. Obrigado pelo bem que você não deu. Outra coisa, quem sofreu mais? Quem sofreu mais? Abraão, Isaac, Jacó ou José? Eu pergunto e eu respondo: José. Você conhece um tal de Espírito Santo que é consolador? Quem conhece, diga amém por isso. O camarada diz assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Pois é, meu irmão, Espírito Santo é consolador. Então só existe um mecanismo, uma maneira, uma forma, uma via pela qual Deus pode te encher de seu Espírito. E que forma é essa? Enchendo-te de dor. Porque consola a dor. Consolador, está entendendo? É por isso que a irmã canta e nós cantamos também: quem do corpo for mais ferido, mais desta glória há de ter. Vamos lá? Gente, eu vou correr aqui, rapidinho. Primeiro, túnica. Segundo, chaves. Quer ver rapidinho? Não é um programa de TV, né, gente? É as chaves mesmo, né? Quem gosta de distribuir chave, quer receber chave. Quem gosta de anjo chaveiro, se sente em casa, né? Você tem aqui pelo menos 4 chaves. Quantas chaves? Só vou citar rapidamente. Primeira delas, a chave da casa de Jacó. Seu pai entrega a seu filho. Não há tempo hábil para discorrer sobre isso. Segundo, a chave da casa de Potifar. Agora, sobre a chave da casa de Potifar, olha o que a Bíblia diz para te dar mais um glória a Deus daquele bem gostoso. Sobre a chave da casa de Potifar, está com a Bíblia aberta aí? Não. Então, rapidinho, olha a chave da casa de Potifar. Gênesis, capítulo 39, versículo de número 2. Gênesis capítulo 39, versículo de número 2. E o Senhor estava com José. E o Senhor estava. Vamos, crente, o Senhor estava odiado pelos seus irmãos, mas o Senhor estava com José. Incompreendido pelo seu próprio pai, mas o Senhor estava com José. Vendido como escravo. Gente, você sabe o que? Você consegue transportar a cena? Você consegue transportar-se para o ato? Você consegue ir lá no mercado dos escravos e vendo José sendo leiloado como mercadoria? Você consegue perceber um dos criados colocando um dos dedos dentro da boca de José e abrindo de um lado, abrindo do outro, para mostrar se seus dentes eram perfeitos ou não? Você consegue alguém pegar uma das varas, uma da chibata, bater aqui ó, na panturrilha, bater nos lombos de José, para dizer que se você é forte, serve como escravagista, serve para ser um trabalho escravo. E se você é forte, ele custa tanto, eu vou colocar preço na mercadoria, pode bater que ele suporta, ele tem estrutura. Quer dar glória a Deus? Alguém está colocando a mão, está colocando o dedo na boca de José, abrindo a boca de José para mostrar os seus dentes, para ver que a mercadoria vale a pena. Mas o texto diz: o Senhor estava com José. Alguém está batendo nos lombos e o texto diz: mas o Senhor estava com José. Ele está na casa de Potifar, vai ser injustiçado pela mulher, atentado por ela, mas o Senhor estava. Cadê você, crente? Com José. Foi para a prisão e foi esquecido lá, mas o Senhor estava com José. Terceira chave, rapidinho, gente, só citar aqui para frente. Chave da prisão é a chave da. Está fraca, é a chave da. Quem confia a chave da prisão ao prisioneiro? Se ele tem a chave da prisão, o que você acha que o prisioneiro faz? A chave da prisão estava na mão de José, mas não tem um registro de rebelião. Sabe por quê, irmão? Você quer partir da glória a Deus. José sabia: eu estou aqui na prisão, aleluia. Não foi rebeldia, não foi desobediência, foi ciúmeira de meus irmãos. Eu estou aqui na prisão, não foi desobediência, é fruto da minha fidelidade. Eu estou aqui na prisão por um propósito. Quem me colocou aqui não é a inveja de meus irmãos. Quem me colocou aqui não é a sanhada da Potifera. Quem me colocou aqui foi o Deus dos céus. E se foi Deus que colocou, é Ele que vai tirar. Quarta prisão. Sabe qual é ela? Gente, isso aqui é lindo demais. Ou quarta prisão, não. Estou na chave, eu estou com a prisão. Gente, acabou o horário. Vou terminar em nome de Jesus. Tem que dar mais 5 minutos só para mim fazer o fechamento. Diga amém.
A quarta chave é a chave do Egito e a chave do... Gente, olha para cá, coloca sua atenção, isso aqui é um negócio maravilhoso. Quando eu recebi de Deus, meu coração alegrou-se e eu espero que o teu também se alegre. Você sabia que Deus disse a Abraão: não desças ao Egito? Quando ele desce ao Egito, ele traz a mensagem de ontem, a Agar. Deu problema. Você sabia que Deus disse a Isaac em Gênesis 26, a fome é grande, mas não desça ao Egito. Você já leu Isaías capítulo 30, versículo, quando Deus diz ao povo de Israel: ai daqueles que descem ao Egito e que buscam socorro em Faraó, e que revestem-se, mas não do meu espírito, mas sim daquilo que Faraó pode lhe dar. Então vamos para cá. A Abraão Deus disse: não desça. A Jacó Deus disse, ou melhor dizendo, a Isaac Deus disse: não desça. Olha para cá, gente. Mas a Jacó, Gênesis, capítulo de número, para não esquecer, vamos lá. Gênesis, capítulo de número 46, verso 3. Aqui, vou ter que orar para você. Para Jacó Deus disse, Gênesis 46 e 3: não temas em descer ao Egito. Ô Jacó, como é que a gente entende? O Abraão não pode, o Isaac não pode. E o Jacó que está com medo, Deus disse: não, você tem que descer. Aí alguém vai dizer: Deus, imagina o Jacó e Deus. Deixa eu entender, o pai Abraão desceu e fez besteira. O vô Abraão, né? O pai Isaac estava com fome, o Senhor disse: não desça. Agora eu que sou crente, não quero descer, estou convertido, transformado. O Senhor me manda descer a um lugar que eu não posso ir. Gente, se tu não deu glória a Deus agora, vamos descer embaixo, em nome de Jesus. Você sabe o que Deus estava dizendo para Jacó? Pode descer ao Egito, porque agora o governador do Egito teve o meu nome. Pode descer ao Egito, cadê você, crente? Porque quem foi colocado lá foi eu que coloquei. Pode descer ao Egito, que o homem que Faraó deu a chave é alguém que teve o meu nome. Você não entendeu, crente? Então receba esta palavra em nome de Jesus. Deixa de ciumeira, deixa de bobeira, deixa de inveja, deixa de brigar por cargo e posição e desça ao Egito, porque existe um Deus que quer tirar a chave do Egito, existe um Deus que quer dar a chave da tua casa. Não, mais do que isso, a chave da casa do teu vizinho, a chave da casa do teu colega. E Deus está dizendo: desça ao Egito, porque existe alguém ali que teme o meu nome. Aleluia. Vamos terminar? Em nome de Jesus, quando é que eu estou? Beleza. Assim, abreviadamente. Falei da túnica, falei das chaves, cisterna, prisão. José passou por quantas prisões? Quantas? Bem rapidinho, bem agora. Presta atenção e daí você rápido. Primeira prisão, você conhece, a cisterna. Quem colocou ele lá? Eu pergunto, você responde. Quem lançou José da prisão foram os seus? Foram os seus? Pela glória a Deus, quem foi que tirou de lá? Seus irmãos. Para ser vendido para israelitas. Acho que você não pegou, então vamos de novo. Quem lançou José da cisterna foram os seus? Quem foi que tirou de lá? Foram os seus? Você está preparado para receber isso em nome de Jesus? Aqueles mesmos que feriram-te, aqueles mesmos que caluniaram-te, o mesmo carcereiro que até meia-noite surrava Paulo e Silas, depois da meia-noite dobra o joelho e diz: ora por mim, e mais do que isso, eu e a minha casa queremos servir ao Senhor, e ainda vou te dar um lanchinho se prepara para receber. Vem comigo, rapidinho. Diga comigo: período do pão, período do farelo e período do pão, período do e período do. Quando José está na cisterna, período do farelo. Você consegue entender isso? Quem não tem nada está em cima. Quem tem tudo está em. Quem não tem sonho está em cima. E quem está cheio de sonho, quem está cheio de promessa, quem está cheio de projeto, está lá embaixo. Os irmãos são tão capetados que quando colocam José lá, você sabia que ele estava dizendo isso? Ao colocar José lá, ele estava dizendo o seguinte: você vai beber da água se eu tiver de beber. Pegou? Ele estava dizendo o seguinte: você só vai comer pão se eu tiver de comer. Você só sai daí se pedir clemência, penitência, e eu resolver te tirar daí, porque eu estou aqui na boca da cisterna. Quer dar glória a Deus? O tempo passa, você vê isso? Aleluia, Deus muda o cativeiro. Ah, se tivesse alguém para dizer que a gente vive passar da prova, não te ajudou. Fecha parênteses. Passa o período do
farelo, meu irmão, é isso. E chega o período do pão. E aquele que estava embaixo agora está em cima. E aquele que tinha pão e da farelo, agora nem farelo tem. Precisa hoje ir aquele que um dia negaram o farelo e receber pão da mão de José. Termino. Túnica, chave, prisão. Segunda prisão, cárcere real. Alguém pode dizer, esse cara é um pé frio, esse camarada é um azarado. Sabe qual foi a interpretação que Jacó fez? Jacó está profetizando, abençoando seus filhos. Gênesis 49, 22. E ele diz sobre José, ele diz assim, José é um ramo frutífero. José é um ramo. Sabe o que Jacó está dizendo? Aonde planta o José, ele é uma semente que dá certo. Aonde planta o José, ele vinga. José é um ramo frutífero. E agora mais, agora está tudo glória a Deus. José é um ramo frutífero sobre os muros. Sabe o que Jacó está dizendo? Não teve prisão que segurou esse ramo. Não teve prisão, recebe isso aí, em nome de Jesus. Levante a mão para receber. Não teve prisão que segura esse ramo frutífero. Quando chegava no muro, ele subia sobre eles. Jogaram na cisterna, mas ele subiu sobre eles. Lançaram na prisão, mas ele subiu sobre eles. Sabe o que estava dizendo Jacó? Ninguém segura José. Túnica, chave, prisão, sonho, termina. Em 1 minuto. Sabe quem sonhou? Jacó sonhou com a escada. Sabe quem sonhou? José sonhou. Sabe quem sonhou? Faraó sonhou. Sabe quem sonhou? O copeiro sonhou. Sonho de vida. Sabe quem sonhou? O padeiro sonhou. Sonho de morte. Sabe quem não sonhou? Os irmãos de José. Você não pegou nada. Sabe quem sonhou? Você sabe quem sonhou? Jacó sonhou, José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou. Só que não sonhou os irmãos de José. Leia na Bíblia e perceba se o José interpreta seu próprio sonho. José não interpreta seu próprio sonho. Pelo amor de Deus. Então está assim de gente que não sonhou, mas acha-se no direito de julgar e sentenciar o sonho dos outros. Você não pegou. Está assim de gente que não sonhou e acha que pode julgar o sonho dos outros. Termino. 11 feixes. Primeiro sonho. Diga comigo, sonho de baixo. Sonho natural. Segundo sonho, e agora termino. Ele disse, eu vi sol. Eu vi lua, sonho de cima. Ok, sonho de cima, sonho do alto. Eu vi sol. Você estava espantado quando eu comecei a sonhar com as coisas de baixo, agora estou sonhando mais alto. Ou está sonhando sonho, é alto demais, José, peguei o sonho dele. É sonho do sol, é sonho da lua, e tem 11 estrelas. Termina agora. O Jacó pula na frente e interpreta o sonho. Eu ouvi alguém pregar equivocadamente e dizer assim: José se precipitou ao contar os sonhos aos irmãos. José foi ingênuo, até pode ter sido. Era glória a Deus? E José não era político, José era profeta. José não era político, porque no politicamente correto, o José poderia dar um dos seus engendramentos, não é verdade? Se o José é, como é que se diz, é cascadura, se o José é um vivido, se o José é um sabonete ensaboado, ele pode. Mas como ele é crente, ele é puro, ele é santo e doce, cadê você, ganho? Por glória. Ele não é político, ele não é boa praça. Sabe o que ele é, irmão? Ele é politicamente correto, não, irmão, ele é profeta. E como profeta ele diz, eu tive um sonho, e foi Deus que me deu, e eu não terei medo de contar. Termino. Alguém pensa, quer acreditar que eu termino? Eu falei, bem, se não me empolgo, não dá certo. Vamos acreditar em pé, em nome de Jesus, vamos, queridos, aleluia. É um minuto, quem está me ouvindo, diga amém. Alguém diz, as 11 estrelas é fácil, não precisa nem ser José para interpretar, é dos irmãos. Mas alguém equivocadamente vai dizer assim, a lua era mãe, mentira.
Porque lua na Bíblia cantar em 6 e a igreja. E a igreja nunca vai se prostrar para ninguém. Diga amém. Alguém vai dizer assim: o sol era o pai, como José, como o próprio Jacó pensaram. Mentira. Porque Deus é pai. E Deus não vai se envolver com o sonho de ninguém. Cadê você? Aqui. Vou terminar agora para orar com você. Você sabe o que era a lua? Gênesis capítulo 1, verso 13. Lua foi o luminar que Deus colocou para governar. Eu vou esperar você falar em alto e com som. Lua foi o luminar que Deus escolheu para governar. José era governar. E o sol, luminante maior, lumineiro, luzeiro, como preferir, que Deus colocou, diga comigo, para governar. Deus colocou para o dia. Você está entendendo isso? 7 anos de vacas magras. Sabe o que é isso? A prisão. 7 anos de vacas gordas, espigas cheias. Sabe o que é isso? A casa de Potifar. O José estava na prisão, José estava na casa de Potifar e nem imagina que nada mais era do que os seus sonhos iniciando o seu cumprimento. Cadê você, crente? O José nem imagina, mas Deus estava escolando José, Deus estava ensinando José. Lá na casa de Potifar, Deus estava ensinando José a lidar com os 7 anos da espiga cheia e das vacas gordas. Está sobrando, você vai ter que saber administrar. E lá na prisão, Deus estava dizendo: é o segundo processo. Eu preciso te ensinar a escassez. Cadê você, crente? Eu preciso te ensinar a vaca magra, com a espiga vazia.